ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por nos acompanhar neste programa de hoje. Vamos começar estudando a palavra Babilônia. O que significa esta palavra? Bem, ela tem dois significados na Bíblia. Primeiro, a Babilônia histórica, que foi uma cidade antiga em Sinar. Foi fundada pelos descendentes de Cush e os seguidores de Nimrod, de acordo com Gênesis capítulo 10, versículos 8, 9 e 10. Ninguém sabe a época em que esta cidade começou. A primeira menção sobre ela se encontra no capítulo 10 de Gênesis. Parte de suas ruínas estão localizadas perto da cidade de Rilá, que fica às margens do rio Eufrates. Em segundo lugar, temos o sentido figurativo da palavra Babilônia, e é encontrada nos escritos proféticos do Novo Testamento, especialmente no capítulo 17 de Apocalipse. O que significa a palavra Babilônia nesta passagem? Refere-se à cristandade apóstata, uma Babilônia eclesiástica ligada a uma outra Babilônia política. Haverá um ressurgimento da atividade da Babilônia, tanto política quanto religiosa, nos últimos dias. De acordo com Apocalipse 17, versículos 16 e 17, a Babilônia política destruirá a Babilônia eclesiástica, mas a Babilônia política será destruída pelo Senhor Jesus Cristo quando ele retornar à terra, de acordo com Apocalipse capítulo 19, versículo 2. Bem, ficamos por aqui em relação a esta palavra. Em nosso próximo programa veremos uma outra palavra bíblica. Eu quero agradecer a todos vocês que nos escrevem. Muito obrigado por suas mensagens. É uma alegria, uma bênção trazer a palavra de Deus dia após dia e semana após semana. Agradecemos ao Senhor nosso Deus por esta oportunidade de compartilhar a verdade com vocês. Antes de começarmos o nosso estudo de hoje, em Gálatas, vamos buscar a Deus em oração. Pai amoroso, obrigado pelo privilégio da oração e da comunhão que temos com o Senhor. Sem isso estaríamos sem esperança e sem ajuda. Te agradecemos porque o caminho está aberto, porque o Senhor disse que quem se aproxima do trono da graça obterá misericórdia e graça, socorro em tempo oportuno. E, Senhor, existem muitas almas que precisam de alegria, paz e contentamento e nunca encontraram, porque eles não conhecem a Ti. Eles nunca Te conheceram através de uma relação pessoal com o Senhor. Portanto, Pai, usa este programa de hoje para cumprir esse propósito, que muitos venham a conhecer o Senhor Jesus como seu Salvador e encontrar descanso e paz em Ti. Abençoe todos os que estão ouvindo o programa e supra cada uma de suas necessidades. Que a Tua Santa Palavra possa fortalecer e sustentar os Teus filhos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, e vamos ler do versículo 8 até o versículo 11. Paulo diz: Mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Tenha em mente que Paulo está defendendo a justificação pela fé. Ele vai fazer um pedido a seus leitores. Os mestres judeus legalistas estavam orgulhosos de si mesmos por possuírem um tipo superior de santidade religiosa. Mas aqui, Paulo traspassa a sua vaidade com a espada do Espírito, mostrando que a condição deles, antes de receber a graça de Deus em Cristo, não era melhor do que os pagãos ímpios. O versículo 8 diz: Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Na verdade, este versículo refere-se à escravidão dos gentios antes de conhecer a luz do Evangelho da Graça. Naquela época, eles não conheciam a Deus, como mencionado em Efésios 2:12, sem Deus no mundo. Também encontramos isso em 1 Tessalonicenses 4:5, como os gentios que não conhecem a Deus.
Antes de serem salvos, sua adoração estava intimamente associada ao paganismo. Enquanto faziam coisas para ganhar o favor de Deus, na verdade, eles estavam servindo a ídolos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 diz: Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Amados, todos os rituais religiosos e festas idólatras expressam comunhão com os demônios. Por trás dos ídolos e imagens, poderes demoníacos controlam as mentes e corações das pessoas. Para algumas pessoas isso é difícil de aceitar. É uma pílula difícil de engolir. Se você está ouvindo agora e nunca foi salvo, se você nunca confiou na obra de Cristo Jesus na cruz, então toda a sua atividade religiosa é, na verdade, adoração a demônios. É difícil ouvir, mas é a pura verdade. Quando Paulo foi até os Gálatas, encontrou-os assim, escravizados por costumes pagãos. Podemos ver isto em Atos, capítulo 14, começando com o versículo 9. E, infelizmente, este é o estado do cristianismo hoje em dia. Atividades religiosas são realizadas, as pessoas fazem coisas de natureza religiosa e assim sentem que estão agradando a Deus. Mas no caso de Paulo, seu objetivo era lembrá-los de seu passado pagão, era mostrar a gravidade do retrocesso em que estavam. Ele queria mostrar-lhes como é terrível, para quem provou a liberdade concedida pela graça de Deus, voltar para o legalismo dos judaizantes. Ele queria estabelecer firmemente o princípio da fé, esquecendo os sacrifícios de animais e os rituais do sacerdócio terrestre. Agora, hoje em dia, se o uso de imagens, pinturas da crucificação e outras coisas semelhantes forem elementos religiosos para despertar um sentimento em relação a Deus, então eles são elementos de idolatria. O verdadeiro crente em Cristo sabe o que Deus deseja. Ele deseja que o interior seja cheio do Espírito Santo, e não uma aparência exterior de sentimentos. Os cristãos precisam perceber que o melhor que podemos fazer para os perdidos pecadores é mostrar-lhes o poder do Evangelho através da palavra de Deus em nossas vidas diárias, e não em uma infinidade de regras. O mundo poderá nos ridicularizar, mas ele nunca poderá repudiar uma vida cristã alegre, vivida na vontade de Deus. Paulo continua no versículo 9 dizendo: Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Este é um apelo que deve ter atingido o coração das pessoas queridas a quem Paulo estava escrevendo. Eles conheciam a Deus. E mais maravilhoso ainda, Deus os conhecia como os seus próprios filhos. E depois de ter desfrutado de uma relação maravilhosa e pessoal com Deus, como eles poderiam voltar para os rudimentos fracos e pobres do passado? Isso somente poderia trazê-los de volta à escravidão. Por acaso estava Paulo errado aqui quando disse que os crentes de Gálatas estavam voltando para os elementos desprezíveis e voltando à escravidão? Observe no versículo as palavras de novo. A resposta é que Paulo não estava errado. Será que Paulo queria comparar o retorno dos Gálatas aos princípios legalistas com suas práticas pagãs do passado? Teria sido melhor para eles retornarem à lei em vez da idolatria pagã. Não que a lei em si seja idolatria. A lei era justa, boa e santa, mas retornar às ordenanças que foram a sombra de Cristo antes que ele viesse seria como voltar à idolatria aos olhos de Deus. As ordenanças da lei eram apenas sombras. A essência é Cristo. Com sua morte e ressurreição, Jesus cumpriu todas as figuras do Antigo Testamento. A escravidão do paganismo era diferente, mas não menos real do que a escravidão que mantinham os judeus. O cristianismo é uma fé de liberdade, é uma fé libertadora. O Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E também disse: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Isto pode ser encontrado em João capítulo 8, versículos 32 e 36. Bem, vemos assim, queridos ouvintes, que o Evangelho da graça de Deus liberta o pecador de toda a escravidão. Da escravidão do pecado, da escravidão de uma lei quebrada. E assim como eram os israelitas, assim também eram os cristãos de Gálatas. Parece incrível que Israel quisesse voltar para o Egito depois de ter sido milagrosamente libertado da escravidão.
Continuavam a desejar os pepinos e melões, cebolas e alhos que eles poderiam comer no Egito. Isto está em Números, capítulo 11. Eles queriam voltar para o Egito depois de terem sido milagrosamente libertados por Deus da escravidão que Faraó lhes impunha. Paulo está usando isso como uma ilustração para provar aos Gálatas como eram insensatos que estavam retornando à escravidão. E hoje há muitos cristãos que não compreenderam totalmente quão gloriosa é a liberdade que temos em Cristo. Há cristãos que confessaram a Cristo para serem libertos da escravidão dos desejos e hábitos carnais. Entre as diferentes formas de escravidão, nada é mais forte e astuto do que a escravidão religiosa. O Senhor Jesus Cristo ministrava a homens que eram escravos de um sistema que nunca poderia salvá-los. E quando ele falou sobre a verdade libertadora, eles responderam, como lemos em João capítulo 8, versículo 33. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Isto era muito desafiador. O Senhor Jesus viu que os homens estavam em escravidão. A história tem mostrado que os povos da Índia, da Ásia e de outros países têm sido escravos do medo e da superstição. Altares para deuses, ídolos, penitências e rosários para orações. Dias e meses, tempos e anos, de acordo com o que lemos em Gálatas 4:10. E podemos adicionar muito mais em relação ao formalismo e legalismo em muitas de nossas igrejas protestantes hoje. Às vezes nos sentimos orgulhosos da nossa denominação, do nosso modo de batismo, da maneira que celebramos a ceia do Senhor, lavar os pés, celebrar a Páscoa e muito mais. O que aconteceu com os Gálatas sob a influência dos mestres legalistas pode facilmente acontecer com qualquer um de nós. Na verdade, temo que muitos já perderam sua liberdade, retornando aos rudimentos fracos e pobres que não têm poder de produzir vida ou enriquecer a vida dos cristãos. A religião de um formalismo frio não tem nada a oferecer. Agora, quando permanecemos na liberdade cristã, somos julgados impiedosamente por outros, mas não vamos permitir que nenhum homem nos julgue por nos recusarmos a obedecer os rituais do homem. Paulo diz claramente em Romanos 14:5 e Colossenses 2:16, nós não somos juízes uns dos outros e não podemos temer a crítica e a opinião dos outros, porque não guardamos determinados dias ou certos rituais. A obra da cruz pôs fim às exigências da lei. Cristo nos tirou da escravidão de todas elas. Colossenses 2:14 diz, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Graças a Deus pela obra de Cristo Jesus na cruz. Quando Jesus disse, está consumado, realmente foi assim. Deus não quer um show exterior de religião, conforme Colossenses 2:23 diz, mas que o adoremos em espírito e em verdade. Foi isso que Jesus disse à mulher samaritana em João 4:24. Ela estava se referindo a um ritual. Você precisa estar nesta montanha ou nesta localização geográfica para adorar a Deus? Mas o Senhor lhe disse que Deus deseja ser adorado em espírito e em verdade. Amados, que cada dia seja um dia santo dedicado ao Senhor. Vamos começar o nosso dia com Deus em oração e na leitura da sua palavra. Que cada dia seja diferente e especial, que seja único. Separar 2 ou 3 dias do ano, onde as pessoas se tornam super religiosas, comem certos tipos de comida, ou vão à igreja 2 ou 3 vezes ao ano, isso é uma escravidão? Se esta é a sua prática, então você está na escravidão. Eu lamento dizer isso. Aqueles que são filhos de Deus devem glorificar a Deus todos os dias. Não é de admirar que no versículo 11 Paulo disse, receio de vós que não haja trabalhado em vão para conosco. O que quer dizer isso? Que Paulo estava realmente preocupado, vendo os cristãos professos da Galácia retornarem ao legalismo. Eu sou pastor há 25 anos e creio que estou qualificado para dizer que muitos pastores se sentem como o apóstolo Paulo, vendo muitas pessoas começarem na vida cristã e posteriormente serem enganados por falsas doutrinas. Que tudo isso seja uma advertência para todo crente verdadeiro.
Não vamos permitir que essas coisas nos roubem a liberdade espiritual e nos coloquem em cadeias de escravidão em nossos corações. Vamos buscar um crescimento firme e um progresso diário nas coisas do Senhor. Todo filho de Deus deve separar um tempo, todos os dias, para orar e estudar a Bíblia. Isso vai fazer você mais forte, isso firmará e fortalecerá a sua fé. Não separe apenas alguns dias do ano, mas sim um tempo todos os dias para estudar a Bíblia. Não se deixe enganar por diversas seitas e cultos que surgem hoje em dia. Há tantas religiões que atraem os homens. Eles usam o nome do Senhor Jesus, eles baseiam sua doutrina em um versículo da Bíblia. Tenham cuidado. Paulo está dizendo aos Gálatas para terem cuidado. Agora, continuando com o versículo 12, ele fez um segundo pedido, mudando o tom de uma forma muito evidente. Apela às preciosas lembranças do passado. E ele o faz em um esforço para trazer às suas mentes o vínculo de amor que os uniu quando eles conheceram a Cristo. Por isso, se dirige a eles dizendo: irmãos, no versículo 12, lemos: irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. Paulo quer que eles pensem nele como alguém que está próximo. Não é fácil seguir a ligação de pensamento nesses versículos, porque não podemos de forma dogmática apontar na história as circunstâncias a que Paulo se refere. Agora, existem algumas coisas que podemos mostrar nas Escrituras, mas não todas. Versículo 12 diz: irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. Aqui a frase que sejais como eu significa literalmente tornar-se. O que ele está dizendo aqui? Simplesmente lhes disse que houve um tempo em sua própria vida quando ele era um judeu devoto e obedecia todas as regras a qual os Gálatas estavam voltando. Ele guardava os feriados, a Páscoa e considerava certos alimentos impuros, mas quando Paulo conheceu os Gálatas, já havia sido libertado da lei de Moisés. Ele era um cristão salvo pela graça de Deus e, como tal, colocou de lado a lei que antes guardava zelosamente. Por muitos anos, Paulo tinha sido a favor da lei, mas depois ele diz que estas coisas que eram lucro considerava como perda por amor a Cristo. Ele disse isso no texto autobiográfico de Filipenses, capítulo 3. A lei nunca foi dada aos gentios, e nunca foi dada à igreja, foi dada a Israel. E o Senhor Jesus cumpriu todas as suas demandas. Na cruz, ele tomou o seu lugar e o meu, e pagou a pena que nós merecíamos segundo a lei. O coração de Paulo mudou. E, tendo em vista a direção tomada, apelou aos Gálatas que estavam colocando-se sob a lei. Paulo deixou de lado a lei depois de tê-la estudado por muitos anos. Por que os Gálatas estavam voltando para a lei, então? Se a lei tivesse algumas vantagens a oferecer, certamente Paulo saberia. Mas depois de obter uma compreensão profunda da lei, ele voltou-se para Cristo. Paulo está pedindo-lhes para que não o abandonem, uma vez que ele havia deixado tudo por eles. Ele não se sentia superior a eles, ele não estava dizendo, eu sou melhor que vocês. Nada disso, mas disse, quando eu vim até vocês, vocês não eram salvos. Eu não era melhor que vocês, e agora que vocês são salvos, não são melhores do que eu. E para que eles não pensassem que ele tinha algum ressentimento em relação a eles, ele disse, vocês não me fizeram mal nenhum. Ele estava literalmente dizendo que eles não tinham feito nada de errado para ele. Creio que essa também deve ser a nossa atitude. As pessoas não nos fazem mal quando rejeitam a Cristo, quando desprezam o Evangelho, e não podemos nos sentir ofendidos. Observe o que Paulo diz nos versículos 13 e 14. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne, antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Paulo diz que ele não se esqueceu do espírito generoso deles, dos Gálatas, em vista das circunstâncias em que ele os havia conhecido. Eles não rejeitaram, apesar de sua doença, mas o receberam como um anjo do Senhor. Paulo não teria permanecido na Galácia se não fosse pela necessidade de ser tratado por causa da surra terrível que tinha recebido. E por causa desta fraqueza na carne, ele permaneceu com eles para pregar o Evangelho. E que tempo abençoado foi esse? Sem dúvida.
Eles se alegraram e ficaram muito felizes por terem ouvido as boas novas da salvação dos lábios de Paulo. Mas agora, ele gostaria de saber o que havia acontecido com aquele espírito de alegria e de generosidade que eles tinham. Veja o versículo 15. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Em outras palavras, o que aconteceu com a alegria e o entusiasmo que demonstraram quando se sentiram abençoados ao ouvir o Evangelho? Paulo sabia o que tinha acontecido. O legalismo tinha roubado as bênçãos da graça. Sua prosperidade espiritual estava sendo reduzida a um estado de pobreza espiritual. Há uma expressão de alegria e louvor nos primeiros dias da nossa conversão que podem desaparecer ao longo do tempo. Será que isso acontece com vocês, queridos amigos? Você possui a alegria que tinha quando conheceu a Cristo? A igreja da Galácia era como a igreja de Éfeso, a quem o apóstolo João escreveu da parte do Senhor dizendo: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, como lemos em Apocalipse 2:4. Ainda hoje existe o fato de deixar a simplicidade do Evangelho pela tendência legalista de observar dias e estações e envolver-se em rituais religiosos. Quando o homem despreza a doutrina da graça, está jogando fora as bênçãos que somente a graça de Deus pode dar. A perda do nosso primeiro amor e da alegria da salvação deve nos deixar alertas, amigos. Que Deus não permita que sigamos qualquer religião que é simplesmente uma rotina vazia, mecânica e insensível. E se vermos que estamos caindo em qualquer forma de legalismo ou mundanismo, vamos imediatamente a Deus e clamar como Davi fez: Deus, devolve a alegria da minha salvação. Bem, o nosso tempo por hoje acabou. Tem sido uma alegria, tem sido uma bênção compartilhar a palavra de Deus com você nesses programas. Por favor, continue meditando sobre o que lemos, sobre o que estudamos hoje. E nos encontraremos no nosso próximo programa, se assim Deus permitir. Fortaleça-se, lendo a palavra de Deus, olhando para o Senhor. Que Deus o abençoe. E até o nosso próximo programa. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico, com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.